Evangelho, dia 3 de janeiro, domingo, da solenidade da Epifania do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns reis do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá. Porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes chamou em segredo os reis e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os reis sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo, dia 6 de janeiro, solenidade da Epifania do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Igreja de Deus hoje celebra a solenidade da Epifania do Senhor, da manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo diante de todos os povos da terra, a apresentação do Senhor como Senhor de todo o universo. Com a visita dos reis do Oriente, marca-se o cumprimento dos oráculos messiânicos apresentados no livro dos Números e também pelo profeta Isaías, que hoje ouvimos na primeira leitura. A primeira leitura nos trouxe a declaração do oráculo do profeta Isaías, que anuncia a chegada do Redentor Messias a todos os povos. Diz assim o texto: levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz. É belíssima essa imagem. A igreja, como nós cristãos entendemos, é a Nova Jerusalém. E é dada uma ordem a ela: levanta-te, Jerusalém, pois chegou a tua luz. A imagem profética fala da antiga Jerusalém. Eis que se cumpre a promessa do Senhor, cidade eleita por Ele. Agora lhe foi entregue a sua luz. Aquele que a iluminará, aquele que a tornará digna e santa, aquele que a santifica. Fostes escolhida para ser santa, fostes escolhida para ser luz para os povos. Cristo te iluminará. É belíssima a imagem, como nós sabemos no prólogo de São João. Aqueles a quem se destinou o primeiro chamado do Senhor, nesse caso, o povo de Israel, não acolheu a vinda do Senhor e Deus tornou então Jerusalém luz para todas as nações, a prescindir do acolhimento de seu filho ou não por aqueles a quem foi declarada a promessa. O Senhor fez a promessa ao povo de Israel, mas o Senhor a cumpriu com abundância. Olha que significativo, meus irmãos, porque aqueles a quem se destinava a promessa do Senhor
não acolheram o dom que o Senhor lhe recebe enquanto povo, enquanto nação. Entretanto, isso não levou Deus a uma outra conclusão que não fosse alargar ainda mais as raias do seu amor. Quando uma pessoa não nos oferece um amor de reconhecimento, nós alargamos o nosso coração. Isso é um mistério e uma ação divina. Normalmente, quando alguém não nos oferece uma resposta de amor, a entrega de amor que fazemos, com muita facilidade o nosso coração se torna restrito, e se faz mesquinho, se faz menor em amor, seja em relação ao outro, e muitas vezes, pelo amargo que nos causa aquela situação, se torna estreito também aos demais, aos que estão à volta, que não tem nada a ver com a precariedade de amor da resposta daquele que foi amado, mas que recolhem, de certa forma, a consequência do mal-estar que ficou na vida daquele que ofereceu o amor. Veja que a falta do acolhimento, Deus se faz presente e fiel segundo a sua promessa, e diante da falta do acolhimento, Ele alarga ainda mais o ato de amor do seu coração. E esse alargar o ato de amor do seu coração torna-se um sinal para que aquele povo, o povo da aliança, a quem se destinou a declaração de amor do Senhor, o povo a quem o Senhor entregou Jerusalém, possa então, vendo a largura do amor de Deus, a extensão e a grandeza desse amor que se multiplica, venha a partir desse testemunho a acolher o que antes não foi acolhido. Então, ao não ser amado, Deus não rejeita quem não o acolheu com amor. Ele alarga o seu amor, dá um testemunho de maior generosidade e dom. Esse testemunho de generosidade e dom é um testemunho que se torna conforto. Em que sentido, Padre? Imagina, quando o outro cair na real, ou seja, nesse caso o povo de Israel, quando cair na real de que o amor do Senhor se cumpriu segundo a profecia por eles, e eles não o amaram, isso traria um terror enorme, o medo de não serem perdoados, porque a infidelidade ao amor é uma ferida que marca o coração do homem intensamente. Todos aqueles que já provaram algum tipo de sofrimento por conta da infidelidade sabem do que o Padre está falando. Não me refiro apenas à questão da infidelidade conjugal, mas de maneira particular ao relacionamento, ao vínculo de amizade. E quando nós provamos então que a outra pessoa não permanece fiel ao seu compromisso de amor e nos abandona, vira as costas, não nos trata com respeito e com a dignidade que deveria ser própria da relação que começamos, ou seja, do quanto nos declaramos como amigo um para o outro, aproveitando o tema de ontem, de nosso querido e estimado São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno, o nosso coração se agita. E não é incomum que nos tornemos amargos e desiludidos se sofremos o efeito da traição. Mas se somos nós aqueles que traíram a relação de amizade, ou seja, que traíram a fidelidade de amor ao companheiro, ao cônjuge, ao meu amigo de vida comum, em comunidade, enfim, e nos damos conta do que fizemos, meu irmão, minha irmã, surge no nosso coração aquele medo: será que o outro vai me perdoar pelo que eu fiz?
Imagina, diante do Deus onipotente, o povo que ele escolheu e que desde sempre, a partir dos profetas e dos patriarcas, o Senhor entregou tantíssimas promessas, declarou de tantos modos e maneiras a sua fidelidade e agora não recebe. E esse Senhor, ferido na infidelidade mais uma vez desse povo, alarga essa promessa para além do povo de Israel, a transforma em uma promessa universal que foi desde sempre. Atenção, não é que passou a ser ali, foi desde sempre. O Senhor não quis salvar só a Israel, mas toda a humanidade. Porém, a promessa foi declarada a um povo histórico, pois Deus fala dentro da história. O falar de Deus, que tem sempre um efeito e um fim último universal, ele acontece dentro de um tempo histórico. Acontece diante do testemunho de um homem, Abraão, e é uma promessa feita para a descendência daquele que o Senhor chamou a sua fidelidade e que permaneceu fiel e comprometido pelo testemunho de fé com o Senhor. Eis aqui os filhos de Abraão. Eis aqui a geração numerosa, como as estrelas do céu e como as areias do mar, todos aqueles homens e mulheres de todas as partes que acolhem a luz de Deus, que acolhem aquele que é enviado, que acolhem Cristo, luz de Jerusalém. E que vendo essa luz, ou seja, vendo o sinal do Senhor, vendo o Messias, caminharão na direção da cidade santa. Mas a cidade agora é santificada. Ela que foi escolhida por Deus é agora santificada pela presença do próprio Deus, que abre as portas de Jerusalém para todos aqueles que vierem. Isso é fantástico. E aqui agora sim, entra a imagem da igreja, a Nova Jerusalém, em que Cristo abre as portas e acolhe todos aqueles que vêm até Jerusalém, atraídos por essa luz divina, ou seja, atraídos por Ele, por seu amor, pela potência do Espírito Santo. E a celebração do mistério da encarnação do Senhor marca esse momento, que tem como, digamos assim, acontecimento de revelação a visita dos 3 reis do Oriente, que vêm até Jesus, que entram na cidade de Jerusalém e vão depois até Belém para encontrar o Senhor que está presente ali, para ir ver e não apenas ver, porque os reis do Oriente não vieram para ver, não vieram com uma curiosidade. Aliás, não tinha o celular naquela época para fazer uma selfie, ainda bem, né? Isso ia dar tanta confusão. Imagina os pastores fazendo selfie publicando, ou os reis com uma enorme comitiva e o pessoal fazendo tudo selfie lá. Rapaz, ia ficar complicado aquilo. Bom, ainda bem, não tinha celular naquela época, não dava para passar um WhatsApp, não dava para fazer selfie e nem dava para fazer uma videochamada. Mas eles não foram ali para isso, ou seja, para registrar o momento. Eles não foram ali para registrar o momento. Eles não foram ali para recolher uma ocasião legal, para ficar gravada no Facebook e daqui a algum ano a gente lembrar como é que foi. Não, não. Eles foram ali para cumprir um ato pessoal, para realizar uma adesão pessoal. Eles foram ali, diz o texto muito claramente por Mateus, viemos para adorar o novo rei. Meu irmão e minha irmã, eles que têm a autoridade da sabedoria das ciências antigas, que são vistos como reis em suas terras, vieram para prestar honra ao rei nascido. Eles que foram investidos de um reconhecimento de realeza, que foram investidos com a sabedoria desse tempo e com a ciência desse tempo, 3 dons de Deus,
a autoridade, a sabedoria e a ciência vão ao encontro de Cristo para prestar a Ele um ato de adoração, um ato de reconhecimento da sua realeza, da sua autoridade, da sua sabedoria e da sua ciência. Mas como assim, padre, da sua sabedoria e ciência? Era só um neném ali deitado. As escrituras e as ciências antigas apontavam para ele, se apontam para ele. Se a finalidade dos ensinamentos da sabedoria e da ciência antiga era te levar a Cristo, é porque Cristo é maior do que elas. Elas me serviram como dom para me levar à fonte desse dom. Assim como falávamos nesses dias, que Deus nos abençoa, que Deus nos perdoa, que Deus nos acolhe, para que nós possamos abençoar e declarar a paz pelos nossos irmãos, para que nós possamos acolher e também oferecer a aliança de reconciliação. E dessa forma, levarmos nosso irmão e nossa irmã para junto do Senhor. Ele nos dá os seus dons, oferecendo por nós daquilo que é seu, para que nós possamos ir ao encontro dele e, estando com ele, possamos levar também nossos irmãos e irmãs até ele. O objetivo da vida cristã não é trazer para si, é levar para Cristo. Olha que maravilha! E aqueles homens investidos de autoridade, ciência e sabedoria, vão até o encontro do Senhor para adorá-lo e reconhecem que é Cristo, o fim último da sua vida, e que para ele se orienta toda a ciência, toda a sabedoria e toda a autoridade desse tempo, dessa história. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, como vai dizer o livro do Apocalipse. E ali eles foram para adorar. É forte e significativo isso porque nos fala muito intensamente sobre, sendo cristãos, como nós vamos ao encontro de Jesus. Quando vamos participar da Santa Missa, quando estamos participando da liturgia dos sacramentos, nós vamos ao encontro de Jesus para prestar a Ele o culto da nossa adoração. Falamos muito isso nas nossas músicas, falamos muito isso sobre quando estamos reunidos nas pastorais, adorar a Cristo. Inclusive, os evangélicos usam muito essa expressão de prestar adoração, prestar o culto ao Senhor, prestar adoração ao Senhor. Mas o que significa isso? Olhando para a imagem dos reis do Oriente que hoje vem até nós na Santa Liturgia, nós podemos compreender que prestar a adoração ao Senhor significa ir até Ele com tudo aquilo que sou, para reconhecer nele tudo aquilo que tenho. Tudo a ti pertence, Senhor. Me destes inúmeros dons, graças. E nessa vida também passo muitas dificuldades e sofrimentos. Olhem de novo para a imagem dos reis do Oriente. Vocês perceberam nas mãos de quem eles foram parar? Que eles, vindo e iluminados pela ciência e pela sabedoria antiga, ou seja, eles não são da descendência de Abraão, o que significa que eles conhecem por estudo, mas não por tradição familiar, não por tradição cultural do seu povo. Eles conhecem a história dos patriarcas, a história dos profetas e os livros da Sagrada Escritura. E eles sabem que nesses livros, e também nos escritos antigos que não pertencem à Bíblia, por assim dizer, a vinda desse Messias. E eles, quando chegam ali, em Jerusalém, a cidade santa, a cidade eleita por Deus, a cidade do povo de Israel, o povo da aliança, o Messias dessa aliança, prometida a esse povo, nasceu. Eles vieram para adorar. Eles se deparam com uma realidade um tanto quanto dramática, porque ninguém está falando do assunto. Vocês perceberam isso? E eles vão ao rei Herodes, que não tem um interesse sobre aquilo.
Ah, padre, mas ele chamou os sacerdotes e convocou todos os mestres da lei para virem naquele momento ali. Meu irmão, se você toma ciência de uma coisa que pode se tornar um problema para você, no mínimo, pelo amor próprio enorme que você tem dentro de si, você tem que se precaver. Então, ele não está fazendo ali uma convocação por interesse sobre o que lhe está sendo dito a respeito de Cristo. E não é um ato de, puxa vida, como deixamos escapar essa oportunidade. Bendito seja Deus que esses vieram até aqui e nos recordaram desse fato. Vamos nos juntar a eles e vamos lá. Seria no mínimo essa a atitude de alguém que estivesse interessado naquilo que os reis do Oriente estavam apresentando. Ou melhor, vamos dizer assim, recordando por incidente concreto. De repente tem um pessoal ali falando, olha, nasceu um rei, e nós dormimos no ponto, não levamos a sério, fomos descuidados, precisamos depois pedir perdão a Deus, porque nos foi dada a tradição, nos foi dada a escritura, nos foram dadas as promessas e nós não estávamos atentos. Mas esses, bendito seja Deus, que vieram aqui, nos chamaram de novo a essa atenção, vamos fazer um ato reparador, vamos pedir a Deus misericórdia por essa nossa desatenção e vamos nos alegrar com eles, vamos somar o nosso coração à alegria deles, porque a promessa está se cumprindo e vamos juntos até Belém. Mas não, absolutamente não. O olhar de Herodes era sobre si e não sobre aquilo que estava sendo falado. A leitura de tudo o que acontecia era uma leitura feita a partir do amor por ele mesmo e do ódio a tudo aquilo que não lhe viesse em satisfação pessoal. E não era por nada uma satisfação pessoal que reis do Oriente chegassem na cidade que estava confiada a ele falando que tem um outro rei que não é ele que eles vieram adorar. Perceberam o drama? Pois é. Mas a coisa ainda mais escandalosa é que os sacerdotes e os escribas se reúnem e falam com clareza sobre a cidade de Belém. E falam aos reis do Oriente a informação a partir da tradição que é própria das promessas de Israel a respeito do nascimento do Senhor. E eles não movem um dedo para ir ao encontro de Jesus, para ir ao encontro do Messias prometido. Tratam, no mínimo, com desinteresse e indiferença. Mas é importante vermos esse detalhe. Como o padre acabou de descrever, o coração de Herodes não era indiferente. E a malícia do coração de Herodes se torna muito evidente quando ele chama, em particular, os 3 reis para dizer para eles. E aqui mais um escândalo. Olha, eu estou muito ocupado aqui, que a gente tem que dar banho no cachorro. Vocês vão indo lá na frente. Depois que vocês acharem, vocês digam para mim onde é que foi, viu? E aí eu vou lá também, como a gente fala na linguagem popular, eu vou lá também dar uma moral. Eu vou lá também fazer uma visitinha, porque afinal, né, se eu ficar de fora vai ficar chato para mim. A forma como ele trata aqueles que chegam buscando o Messias já é uma forma que transmite um profundo descaso ao elemento sacro que está sendo revelado, porque esse Messias, que para ele não era o Deus onipotente, mas um rival que poderia se levantar contra a sua casa e a sua dinastia, era eleito e abençoado por Deus. E vocês se lembram da atitude de Davi em relação a Saul, quando Saul pecou? Que um de seus generais disse: Deus entregou Saul em suas mãos, ele está dormindo na gruta e você tem a lança dele. Crava ele com a própria lança contra o chão e termina com a vida desse que é o seu inimigo. E Davi na mesma hora repreendeu aquele dali dizendo: cale a sua boca e que Deus tenha misericórdia de tuas palavras. Eu jamais me permitiria de levantar as mãos contra aquele que é o eleito de Deus e que recebeu a unção do Senhor. Em outras palavras, ele está na desgraça e deverá responder diante de Deus. E Davi deixa isso muito claro. Davi reconhece, não obstante o pecado de Saul, a dignidade que tem sobre ele. E não ousa ofender
nem despreza, sofre o peso de Saul não amá-lo e de persegui-lo com desejo de morte, mas não levanta a mão contra ele, porque ele é ungido do Senhor. Estão percebendo? A indiferença de Herodes deixa muito claro o quanto ele, no seu coração, despreza aquilo que é a escolha de Deus, a bênção de Deus, o que foi separado por Deus para ser. Ele não tem o seu coração entregue a Deus e separado para Deus. E tudo aquilo que é anunciado como separado e bendito aos olhos de Deus é por ele desprezado. É a verdadeira imagem do rei iníquo, injusto, pois reinando sobre a cidade abençoada por Deus e recebendo sobre si a autoridade de governo, não vive segundo aquilo que Deus lhe apresenta e lhe pede. Então temos aqui essas duas imagens. A imagem do rei, que por nada é indiferente ao que está acontecendo, mas que deixa perceber o seu desprezo e o quanto o que vem de Deus não lhe é por nada importante, a não ser para ser combatido como inimigo. Então nós estamos vendo aqui o homem que com malícia, pois ele chama em privado para falar com, e em malícia, em clara malícia, se faz inimigo de Deus. E aqueles outros que foram revestidos de sabedoria e ciência, porque estão ali os escribas, estão ali os fariseus, estão ali os sacerdotes, que estão recolhendo, eles também investidos de sabedoria e ciência, e investidos da autoridade legal para conduzir o povo de Deus ao conhecimento da Sagrada Escritura, eles também, olha aí, estão desprezando aquilo que é bendito por Deus. Porque, no mínimo, deveriam ter recolhido o sinal daqueles reis do Oriente que chegaram e teriam que ter começado a atuar uma discreta avaliação, no mínimo. Mas tomados talvez pela presunção e pela soberba, quem são esses de fora que vêm sinalizar alguma coisa para a gente, já que é a nossa tradição, é o nosso povo? Quem eles pensam que são? Forasteiros para querer nos ensinar ou dizer alguma coisa? Então que sigam, que vejam o que querem. Nós podemos dizer apenas isso. É Belém, na região da Judéia. Mas a gente não se convence disso. E aqui nós vemos a imagem dos homens revestidos com a graça de Deus, da sabedoria, da autoridade e também da ciência, mas que não se deixam conduzir pelo Espírito Santo. Ou seja, mesmo tendo recebido os dons de Deus, não reconhecem que os dons que receberam os orientam para serem de Deus e vivem para si, como mérito próprio, como benefício próprio, como coisa sua, aquilo que recebeu de Deus como graça. Enquanto aqueles 3 reis do Oriente, que também são revestidos de autoridade, sabedoria e ciência, como o padre dizia, vieram para adorar. Ou seja, esses 3 dons reconhecidos como dons, ou seja, como recebido da parte de Deus, os conduz para junto de Deus. O fim último de toda graça que recebem é ir prestar adoração a Deus. Enquanto aqueles que foram revestidos dos mesmos dons não fazem a mesma coisa. Falta-lhes humildade e também justiça no coração. Agora a gente entende porque Mateus focaliza tanto a justiça como uma virtude presente em São José. A virtude que vai aparecer em Lucas, presente também no coração de São José, presente em Simeão. É importantíssima essa virtude. E muito bem, estamos aí diante dessa situação. Agora temos o cenário com os 3. Herodes, que representa aqueles que não acolhem e objetivamente se levantam com inimizade contra Deus. Aqueles que estão escravos da soberba, do orgulho, da presunção, que receberam os dons do Senhor, mas que não vivem os dons orientados para Deus, mas para eles próprios, e que por fim vão acabar se unindo à atitude de Herodes,
A gente pode se unir à atitude de Herodes, levantando a espada contra os inocentes, como vai acontecer, cumprindo uma malícia explícita, como diz Mateus, chama-os reservadamente, diz a eles uma mentira e tenta convencê-los a cumprir um papel sujo. Ou então a gente pode se unir a Herodes pelo cumprimento de um ato de indiferença. Pois é, a indiferença tem se tornado uma marca na nossa sociedade e é importante termos atenção a isso. Ainda que tenha retomado a expressão da inimizade contra Deus em muitos cenários da sociedade civil, a grande, forte, explícita hostilidade ao que ensina Deus e a pessoa do próprio Deus, como temos visto na depredação de igrejas, na perseguição contra os cristãos de maneira intensa, e o ódio à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo que se reverbera, que ecoa, não só sobre os cristãos católicos, mas sobre toda a comunidade dos cristãos no mundo inteiro. Existe ainda a indiferença em relação à prática da caridade, ao sofrimento do outro, à fé e à esperança que vem do conhecimento da religião. E isso é de tal forma intenso na nossa sociedade que o vemos em tantas áreas, desde o ambiente universitário, que deveria formar homens e mulheres para o saber e para o exercício da ciência, até as grandes áreas onde se realiza o direito e a justiça, que muitas vezes são aplicadas em favor não da verdade e do bem comum, mas da verdade declarada por alguns e do bem de alguns. E olha aqui o drama acontecendo, olha aqui o cenário se desenvolvendo uma outra vez. O que acontece, meus irmãos, é que para essa realidade da indiferença e da malícia, se não acontece um movimento de conversão, ou seja, de mudança de direção, a tendência é que esses dois se unam em um só. Como assim, Padre? A imagem da crucifixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Herodes e Pilatos se unem. Aquele que se coloca indiferente à morte do inocente e a entrega para a execução de alguém em quem ele não encontra nenhum pecado, nenhum erro, ele lava as mãos. E ao lavar as mãos, se une ao canto de ódio erguido diante do seu tribunal. Não há indiferença para quem não ama. Optar por não amar não deixa a gente em uma situação de indiferença. Mas, Padre, claro, se a gente não ama, a gente está fazendo uma escolha. Pois é. Só que muitas vezes a gente trata a indiferença como uma terceira via. Ou eu te odeio, ou eu te amo. Ou então eu sou indiferente. Eu vou ver, não tenho uma opinião a falar sobre isso. Enfim, é uma coisa que cada um tem que ver por si. Às vezes é apresentada a indiferença como uma possibilidade válida em relação ao sofrimento do outro, em relação às dores da sociedade, das relações sociais, em relação até mesmo a um relacionamento pessoal reservado. A indiferença não é uma terceira opção. A indiferença, ela sempre nos leva, sem a experiência da conversão, ao ódio, à inimizade. A história nos mostra, a tradição da miséria humana nos mostra, e a revelação nos fala: convertei-vos. Só o amor que vem de Deus é capaz de transformar todas as coisas. Então, voltando aqui à imagem, os magos toparam com isso. Pode causar uma grande desilusão você perceber que aquelas pessoas que deveriam estar ali exultando de alegria por aquilo são indiferentes, mas eles já estavam, talvez, calejados com isso, de verem situações desse tipo. Apesar de sentirem a malícia do rei Herodes,
apesar de terem sentido o peso da indiferença dos sacerdotes e levitas, escribas de Jerusalém, ainda assim eles não desanimaram e mudaram de direção. E não mudaram a decisão do coração deles. Meu irmão, minha irmã, está aqui uma coisa que você e eu precisamos pedir todos os dias. Porque ver certas coisas realmente nos desanima. Mas quão forte é o meu e o teu coração. Como nós temos celebrado e vivido os dons e as graças que o Senhor nos tem dado ao longo da vida. De maneira que o desejo de adorá-lo possa ser firme como uma rocha dentro de nós. E que mesmo diante da percepção de uma sociedade que se vai embebedando, envenenando de hostilidade contra Deus e de indiferença, o nosso coração não venha sucumbir, não porque somos mais fortes, mas porque já estamos impregnados da graça que Deus todo dia derrama sobre nós, através dos seus dons, através da sabedoria, da ciência, e das bênçãos ordinárias e extraordinárias que Ele tem nos concedido. Como é importante, usando uma expressão moderna, gerenciar bem, cuidar bem e bendizer o nome do Senhor e atualizar a vida na graça que o Senhor nos concede, renovar cotidianamente a busca pelo fim último da sabedoria e da ciência que o Senhor reserva para nós, de maneira que o nosso coração esteja de tal forma impregnado pela alegria por desejar Deus e de tal forma maduro no reconhecimento da nossa própria condição e do grandíssimo amor de Deus por nós, que mesmo sofrendo o ódio da perseguição e a indiferença odiosa, o nosso coração não desanime de querer adorar a Deus dia e noite e de buscá-lo até o fim. E quando tudo se tornar difícil, como assim, padre? Percebam, o rei tinha dado a ordem que os reis do Oriente voltassem a Jerusalém para comunicá-lo. Mas uma ordem não foi exatamente uma ordem, padre, foi um pedido. Um pedido de um rei apresentado a um outro rei, por dever de honra e cortesia, se deve cumprir como uma ordem. Não uma ordem formal, mas uma ordem que está atrelada a um senso de honra. Afinal, um rei me incumbe de cumprir em favor dele algo que é importante. Então, mesmo aquele rei tendo demonstrado ser alguém tão displicente, eu tenho um dever de honra por aquilo que ele me pediu. Afinal, ele me acolheu em sua cidade, ele juntou os seus sábios, por assim dizer, e me apontou o lugar aonde conduzir. E não colocou um exército, me mandou para a cadeia, me expulsou da cidade. Então tem uma dívida de honra a ser cumprida. Percebem? Pois é. E ali você está numa armadilha, de certa forma. Então, se a gente pega esse desenho, desse quadro, a gente poderia dizer que aqui, enfim, estamos numa situação onde parece que tudo está perdido. Em que sentido? O mal vai vencer. Olha aí, a gente está na arapuca da malícia. Estamos presos agora a um laço em que vamos indiretamente participar ou colaborar com a maldade odiosa daquele coração. O que acontece, meus irmãos? Olha aí, eles que se mantiveram, os 3 reis que se mantiveram na fidelidade a Deus e que foram para adorá-lo, eis que o Senhor vem em socorro deles em sonho, e essa imagem nós já vimos quantas vezes o Senhor vem ao encontro de José em sonho, de São José, e revelou a eles. E de certa forma os abençoou para que seguisse por um outro caminho. E o mal não triunfou. Mas, padre, depois teve a matança dos inocentes, Herodes fez tudo aquilo. Sim, a maldade do coração do rei continuou. Mas aqueles que confiaram no Senhor não compactuaram. A maldade não triunfou como compactuação no coração daqueles reis.
E aqueles reis, vocês lembram do início da nossa meditação? Eles representam toda a universalidade dos povos. O que isso quer dizer, Padre? Que a malícia presente em Israel, que leva Israel a odiar a Deus e a ser indiferente a Deus, não perseverou sobre os demais povos. Ela é sentida, mas Deus trouxe até Jerusalém, ou seja, Cristo chama para si, abençoa e os envia, participando da sua luz e não das trevas que estão presentes. Jerusalém, como disse o profeta Isaías, foi iluminada, mas nem todos escolheram a luz e viveram na luz. Lembram do prólogo de São João, paralelo entre os dois textos? Olha aí. Mas aqueles que vieram a Jerusalém e receberam a luz se tornaram filhos da luz. E quando partiram de Jerusalém, não levaram as trevas que ali estavam, mas a luz que receberam, Cristo. Belíssimo. Assim o Senhor nos chama a também cumprirmos a nossa missão no seio da igreja, a recolher sempre Cristo e a levar Cristo quando partimos para todas as partes e lugares. E mais uma vez, como falávamos outro dia, a imagem tão bonita e delicada, quando eles chegam ali, quem que eles encontram? A Virgem Santíssima, que lhes apresenta o menino. Bendito seja o Senhor, por tamanha graça que a celebração da Epifania nos traz. E que pela intercessão da Sagrada Família, o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos dê a graça de perseverar sempre, de caminharmos para Cristo e de Cristo poder levarmos a luz do Evangelho em todas as partes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Sagrada Família, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.